A história que você irá escutar é uma maravilhosa história de vingança e romance. Por gentileza, se inscreva no canal caso goste da história e comente de que localização você assiste este vídeo. Obrigado por nos assistir. Como é que uma gata dessas está com esse coroa? A voz do moleque atravessou o barulho da sexta à noite, no bar do Murilo, em Campinas, São Paulo. O cheiro de cerveja gelada e fritura pairava no ar úmido de março, misturado com o som de conversas animadas e o tilintar de copos batendo uns nos outros. Meu nome é Raul Mendes, e eu tenho 54 anos. 20 anos nos fuzileiros navais me ensinaram a avaliar problemas antes que eles te encontrem. Naquela noite, meus instintos estavam em alerta máximo. Esses 3 universitários estavam de olho em mim e na minha esposa, Alice, na última hora, sussurrando e apontando da mesa deles no canto, como hienas esperando o momento certo para atacar. Alice apertou minha mão por baixo da mesa, seus dedos frios contra minha pele. Ela tem 49 anos, mas as pessoas sempre acham que ela está na casa dos 30. É o jeito que ela se cuida, a disciplina que aprendeu comigo ao longo dos anos, a confiança que brilha em seus olhos verdes. Naquela noite, ela usava aquele vestido azul que realça seus olhos. Seu cabelo ruivo refletindo as luzes amareladas do bar, como fogo dançando na escuridão. Depois de 26 anos de casamento, ela ainda tira meu fôlego, mas também me preocupa. Uma mulher como Alice sempre chama a atenção e nem toda a atenção é bem-vinda, especialmente quando vem de garotos mimados que nunca ouviram um não na vida. Pronta para ir, querida? Perguntei, mantendo a voz firme, mas baixa o suficiente para que só ela ouvisse. Minha mão já estava calculando a distância até a saída, contando quantos passos, quantos obstáculos. Velhos hábitos de sobrevivência nunca morrem. O moleque mais barulhento, um loiro de boné virado para trás, levantou-se quando passamos pela mesa deles. O movimento foi deliberado, calculado. Ele queria ser visto, queria causar uma cena. Seus 2 amigos o cercaram como se ele estivesse liderando algum tipo de desfile militar. O loiro usava um moletom da Unicamp que provavelmente custou mais do que eu ganhava em uma semana quando era soldado. Provavelmente não pesava nem 75 quilos molhado, mas estava se comportando como se fosse dono do mundo. É sério, ele disse alto o suficiente para metade do bar ouvir, o álcool fazendo sua voz soar mais corajosa do que realmente era. O que uma mulher como essa está fazendo com um cara como você? Eu parei. O barulho do bar pareceu diminuir, como se o próprio ambiente estivesse segurando a respiração. Alice apertou meu braço com mais força, seus dedos se cravando na minha pele através da camisa. Pela minha visão periférica, eu podia ver os outros clientes se virando para assistir, como se estivessem esperando um espetáculo. O bartender, um cara mais velho chamado Pedro, que me conhecia desde os tempos em que eu vinha aqui como um jovem fuzileiro em licença, ergueu os olhos enquanto limpava uns copos. Havia uma expressão de preocupação no seu rosto, como se ele soubesse que a noite estava prestes a tomar um rumo que ninguém queria. Ela provavelmente troca as fraldas dele. O segundo moleque entrou na conversa, sua voz carregada de veneno e álcool barato. Este era mais atarracado, usando uma jaqueta de time de algum colégio particular. O tipo de garoto que nunca teve que trabalhar um dia na vida, que nunca conheceu o verdadeiro significado da palavra responsabilidade. Qual é, gata? A gente te mostra o que os caras novos podem fazer. O terceiro, alto e magro, com cabelo oleoso que parecia não ter sido lavado há dias, bloqueou nosso caminho até a porta. O vovô provavelmente nem levanta mais. Eu olhei para aqueles garotos. Olhei de verdade para eles. Mãos macias que nunca seguraram nada mais pesado que um controlador de videogame. Jeans de marca que custavam o salário de um mês de trabalhador comum, o tipo de moleque que nunca tinha dado um soco de verdade na vida, apenas assistido a filmes demais e achava que era durão. Mas havia algo mais, algo que me incomodava além da arrogância juvenil. Era o jeito que eles olhavam para Alice. Não era admiração ou até mesmo desejo comum. Era posse. Como se ela fosse um objeto que podiam simplesmente tomar se decidissem que queriam. É claro, garoto, eu disse, balançando a cabeça lentamente. Alice me conhece o suficiente para reconhecer esse tom. É o mesmo que eu usava quando lidava com recrutas que achavam que sabiam mais que o instrutor. Calmo, paciente, perigoso.
O moleque loiro confundiu minha contenção com fraqueza. Ele estufou o peito feito um galo se preparando para uma briga, seus amigos rindo atrás dele, como se fossem uma plateia paga para incentivá-lo. O que isso quer dizer, coroa? Sua voz estava mais alta agora, tentando atrair mais atenção. Nada, eu disse, mas minha mente já estava se movendo para o modo tático. Só estamos de saída. Mas enquanto Alice e eu íamos para a saída, eu podia senti-los atrás de nós. A energia na sala tinha mudado completamente. O que começou como uma noite tranquila de comemoração, agora tinha a tensão elétrica de uma operação militar prestes a dar errado. Pedro me olhou e balançou a cabeça levemente, como se estivesse se desculpando pelo que seu estabelecimento estava prestes a testemunhar. Algo me dizia que aquela noite não tinha acabado. Era o mesmo instinto que me manteve vivo durante 2 décadas de serviço militar. A sensação no estômago que aparece quando você sabe que o perigo está se aproximando. 20 anos atrás, eu teria lidado com isso de forma diferente. Na época em que eu era o Sargento Mendes, ensinando combate corpo a corpo na base dos fuzileiros em Ladário, no Mato Grosso do Sul, eu tinha menos paciência para desrespeito. Naqueles dias, um moleque como aquele loiro teria aprendido sua lição de uma forma muito mais direta e dolorosa. Mas Alice mudou isso. Ela me ensinou que a verdadeira força não é sobre se provar para todo punk que se acha durão. É sobre proteger o que importa sem se rebaixar ao nível deles. Eu a conheci em 1998, logo após minha 3ª missão no exterior. Ela trabalhava como enfermeira no Hospital Militar de Campo Grande, cuidando de caras como eu, que voltavam carregando mais do que apenas mochilas. Nós voltávamos carregando cicatrizes invisíveis, memórias que nos acordavam no meio da noite, o peso de decisões que mudaram vidas para sempre. A primeira vez que a vi, ela estava segurando a mão de um velho veterano da Segunda Guerra enquanto ele chorava por causa de pesadelos que nunca o deixavam em paz. Havia algo na forma como ela o consolava, uma combinação de força e gentileza que eu nunca tinha visto antes. Foi quando eu soube que ela era diferente. Casamos 1 ano depois, em uma cerimônia simples na capela da base. Alice queria filhos e eu também, mas nunca aconteceu para nós. Os médicos nunca conseguiram explicar exatamente por quê. Talvez fossem os anos de exposição a produtos químicos durante o serviço militar. Talvez fosse apenas o destino. Em vez de deixar isso nos destruir, nos dedicamos um ao outro. Ela me apoiou durante a difícil transição para a vida civil, quando eu estava tentando descobrir quem eu era sem o uniforme, sem a estrutura militar, que havia definido minha identidade por 2 décadas. E eu a apoiei quando ela decidiu voltar para a faculdade de enfermagem. E depois durante o mestrado em gestão hospitalar, que ela fez aos finais de semana, enquanto trabalhava em tempo integral. Agora, ela chefia a unidade de trauma no Hospital Vera Cruz, uma das melhores profissionais da sua área em todo o estado de São Paulo. Esta noite era para ser especial. Alice tinha acabado de ser promovida a chefe de departamento depois de 5 anos tentando, e estávamos comemorando no bar do Murilo, porque foi onde tivemos nosso primeiro encontro há mais de 2 décadas. Mesma mesa de canto, mesma multidão de sexta à noite, mesmo bartender que se lembrava de nós de quando éramos jovens e sem grana, quando eu ainda estava se ajustando à vida civil e Alice estava terminando a faculdade. Mas aqueles universitários estavam nos observando a noite toda. Eu os notei quando entramos. O jeito que a conversa deles parou quando Alice tirou o casaco, revelando o vestido que eu havia comprado para ela como presente de promoção. O jeito que eles se cutucaram e deram risadinhas como meninos de escola vendo uma revista. O jeito que o loiro continuava esticando o pescoço para vê-la melhor, sem nenhum respeito ou discrição. Eu já vi aquele olhar antes em bares no exterior, quando algum soldado bêbado decidia que queria algo que não era dele. Sempre terminava do mesmo jeito, com alguém aprendendo uma lição dolorosa sobre respeito. Alice também percebeu, mas ela está acostumada a chamar atenção. 26 anos de casamento, e ela ainda vira cabeças por onde passa. Normalmente eu encaro como um elogio, uma confirmação de que eu sou um homem sortudo. Esta noite parecia diferente, mais predatório. São só crianças. Ela sussurrou quando me viu observando-os com mais atenção. Ignore.
Mas enquanto estávamos sentados dividindo um aperitivo de camarão, eu podia ouvir fragmentos da conversa deles. Algo sobre desperdício para um cara velho. E aposto que ela tá doida por um trato de verdade. O tipo de conversa que passa dos limites, que transformava minha esposa em um objeto para sua diversão. O moleque loiro se levantou para usar o banheiro e teve que passar bem ao lado da nossa mesa. Ele diminuiu o passo deliberadamente. Olhou Alice de cima a baixo, como se ela fosse um pedaço de carne no açougue, e então piscou para ela com um sorriso que me fez lembrar de todos os predadores que eu havia encontrado durante meus anos de serviço. Alice desviou o olhar, desconfortável pela primeira vez na noite. Suas bochechas ficaram vermelhas, não de lisonja, mas de constrangimento. Foi quando eu soube que íamos embora. Não porque eu estava com medo de 3 universitários bêbados, mas porque Alice merecia coisa melhor do que passar a comemoração da sua promoção ouvindo o lixo deles. Eu devia saber que eles não deixariam terminar assim. Garotos como aqueles nunca deixam. O estacionamento do bar do Murilo era mal iluminado, coberto por uma escuridão que parecia mais densa do que deveria. Apenas alguns postes de luz lançavam sombras longas entre os carros, criando bolsões de escuridão onde qualquer coisa poderia estar esperando. O ar estava carregado com o cheiro de asfalto molhado e a umidade pesada que precede uma tempestade de verão. Alice e eu estávamos na metade do caminho até minha caminhonete quando ouvi passos atrás de nós. Não os passos casuais de alguém saindo do bar, mas passos deliberados, medidos, de alguém tentando ser furtivo, mas falhando por causa do álcool. "Em onde vocês vão?" A voz do loiro ecoou pelo asfalto, carregada de falsa coragem líquida. A gente não tinha terminado de conversar. Eu parei de andar. A mão de Alice encontrou a minha automaticamente, como sempre faz quando ela está nervosa. Seus dedos estavam tremendo ligeiramente, e eu podia sentir sua pulsação acelerada através da pele. Em 26 anos juntos, ela me viu lidar com exatamente 3 brigas. Todas as vezes acabou antes mesmo de começar. Mas Alice sabia que quando eu parava de andar assim, alguma coisa séria estava prestes a acontecer. "Raul", ela disse baixinho, sua voz quase um sussurro. "Vamos embora." Eu me virei lentamente. Os 3 estavam parados ali, sob as luzes amareladas do estacionamento, parecendo os donos do mundo. O loiro estava com o celular na mão, provavelmente gravando o que ele achava que seria seu grande momento de glória, mais algum conteúdo para postar nas redes sociais e impressionar seus amigos. "O problema é o seguinte", disse o atarracado com a jaqueta de time, dando um passo à frente como se fosse o líder de uma gangue. "A gente acha que sua esposa talvez queira passar um tempo com homens de verdade." O alto e magro riu, um som desagradável que ecoou pelas paredes do estacionamento. "É antes que ela esqueça como é." Foi quando algo mudou dentro de mim. Não raiva exatamente, porque raiva é uma emoção que nubla o julgamento. Isso era mais como um interruptor, virando de uma posição para outra. De Raul, o civil que se preocupa com a conta da luz e com o plano de saúde, para Sargento Mendes, o homem que treinou fuzileiros para lutar em algumas das situações mais perigosas do mundo. Alice sentiu a mudança na minha postura. Meus músculos ficaram mais tensos, minha respiração mais controlada. "Raul, tá tudo bem, querida", eu disse, sem tirar os olhos dos 3 moleques. "Esses rapazes só querem dançar um pouco." O loiro se aproximou, confundindo minha calma com fraqueza. "Dançar? Que diabos isso significa?" "Significa", eu disse, colocando minhas chaves na palma da mão de Alice, "que vocês nos seguiram até aqui porque acham que são durões. Então vamos descobrir." Eu tirei meu casaco, dobrei-o cuidadosamente e entreguei para Alice. O movimento foi deliberado, praticado, do jeito que eu me preparava para exercícios de treinamento quando precisava demonstrar uma técnica para novos recrutas. Era também uma forma de ganhar tempo para avaliar a situação, calcular ângulos, identificar ameaças. O estacionamento tinha boa visibilidade, sem obstáculos significativos. A superfície era de asfalto firme, sem buracos ou detritos que pudessem causar problemas de equilíbrio. Mais importante, estávamos longe o suficiente da rua principal para que não houvesse risco de envolver civis inocentes. "Certo", eu disse, arregaçando as mangas da minha camisa. "Vocês querem dançar um pouco?
Vamos lá, mais uma regra, um de cada vez. Os três se entreolharam e começaram a rir. Era o tipo de riso nervoso que jovens fazem quando estão tentando convencer a si mesmos de que não estão com medo. O loiro guardou o celular no bolso e estalou os dedos, um gesto que provavelmente havia visto em algum filme. Tá falando sério, coroa? Você quer lutar com nós três? Um de cada vez, eu repeti, minha voz mantendo aquele tom calmo que costumava usar durante briefings de missão. A menos que estejam com medo. Isso os atingiu em cheio. Homens jovens e seu orgulho, sempre a fraqueza deles. Eles não podiam recuar agora, sem parecer covardes diante uns dos outros. E definitivamente não podiam admitir que estavam com medo de um homem 20 anos mais velho. Alice deu um passo para trás, em direção à minha caminhonete. Ela sabe do que sou capaz, mesmo que eu não tenha precisado mostrar isso há anos. Durante meu tempo na ativa, eu ensinei táticas defensivas para fuzileiros com metade da minha idade. Caras que achavam que eram indestrutíveis, até descobrirem que experiência e técnica sempre vencem força bruta e arrogância. Eu sei como ler o equilíbrio de um oponente, seu impulso, suas intenções escritas no ângulo de seus ombros e na posição de seus pés. Esses garotos não tinham ideia no que estavam se metendo. Eles estavam telegrafando cada movimento antes mesmo de decidir fazê-lo. O loiro girou os ombros, preparando-se para avançar. Os outros dois o flanquearam, pensando que os números lhes dariam uma vantagem. O que eles não entendiam é que 20 anos de treinamento não desaparecem, só porque você veste roupas civis e ganha algumas rugas ao redor dos olhos. Na verdade, com a idade vem a paciência, e paciência é a diferença entre um jovem furioso jogando socos selvagens e um veterano que sabe exatamente quando e como se mover. O loiro veio para cima de mim primeiro, exatamente como eu sabia que ele faria. Universitários sempre lideram com o ego, nunca com a estratégia. Isso é por nos chamar de crianças, vovô, ele gritou, armando o que ele provavelmente achava que era um gancho de direita devastador. Eu o observei anunciar o soco pelo que pareceram 3 segundos inteiros. Seu peso mudou para o pé de trás. Seu ombro caiu, todo o seu corpo se enrolando como uma mola. Já era textbook, tão óbvio que qualquer instrutor de combate básico poderia ter visto vindo de quilômetros de distância. Nos fuzileiros, a gente diz que a adrenalina faz tudo parecer em câmera lenta e você pode ver exatamente o que está vindo. Mas isso só funciona se você foi treinado para usar a adrenalina, não para ser controlado por ela. Eu dei um passo para a esquerda, apenas o suficiente. O punho dele passou zunindo pela minha orelha, carregando todo o seu impulso. O moleque tinha colocado tudo o que tinha naquele golpe, contando em acertar meu rosto para parar seu movimento para frente. Quando ele não atingiu nada além de ar, a física assumiu o controle. Ele tropeçou para frente desequilibrado, braços girando tentando recuperar o equilíbrio. Eu nem precisei empurrá-lo. Eu apenas saí do caminho e o deixei bater com a cara no muro de tijolos do bar do Murilo. O som foi como um melão maduro batendo no concreto. Um som molhado e definitivo que ecoou pelo estacionamento e fez até mesmo seus amigos recuarem instintivamente. Bruno, o moleque atarracado de jaqueta de time, gritou, correndo para ajudar o amigo. Mas Bruno já era história. Ele deslizou pela parede, sangue escorrendo do nariz quebrado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer com sua vida. Meu rosto, ele murmurou por entre os lábios partidos, suas palavras indistintas. Você quebrou meu rosto? Você quebrou seu próprio rosto, eu disse, limpando poeira imaginária da minha camisa. Eu só saí do caminho. O garoto da jaqueta de time, eu ouvi o loiro chamá-lo de Tiago algumas vezes durante a noite. Olhou para mim com outros olhos. Parte da arrogância tinha sumido, substituída por algo que se parecia suspeitosamente com medo. Mas ele ainda era jovem o suficiente para achar que podia salvar a situação. Você deu sorte com o Bruno, disse Tiago, tirando a jaqueta como se fosse um boxeador se preparando para uma luta. Mas eu joguei futebol americano no colégio. Bom para você, eu disse, assumindo uma postura relaxada, mas equilibrada. Futebol americano te ensina a correr em linha reta contra pessoas que também estão correndo em linha reta. Isso aqui é diferente. Tiago abaixou o ombro e avançou como se fosse dar um tackle, exatamente como eu esperava. Táticas de futebol de colégio,
contra alguém que passou 2 décadas treinando fuzileiros em combate, corpo a corpo. Teria sido engraçado se não fosse tão previsível. Eu esperei até ele estar a 2 passos de distância, então agarrei seus braços estendidos e usei seu próprio impulso para girá-lo de lado. Princípio básico de artes marciais que eu havia ensinado centenas de vezes. Redirecione a força em vez de se opor a ela. Tiago se viu girando em uma direção que nunca pretendeu ir, seus pés deixando o chão por um momento antes de ele bater com tudo na lateral da grande caçamba de lixo atrás do bar do Murilo. O impacto fez o metal ecoar como um sino rachado, um som que provavelmente acordou pessoas em casas próximas. Mas seu impulso não havia terminado. A caçamba era alta o suficiente para que, quando Tiago a atingiu na altura da cintura, suas pernas continuassem subindo e passando por cima. Por um momento, ele pareceu flutuar no ar, braços girando antes de desaparecer dentro da caçamba com um estrondo molhado. Socorro! Veio sua voz abafada de dentro da caçamba. Eu tô preso! Eu olhei por cima da borda. Tiago estava entalado de cabeça para baixo, entre os sacos de lixo, suas pernas para fora, a jaqueta de time emaranhada em sua cabeça. Ele se debatia como uma tartaruga virada, seus movimentos só conseguindo emaranhá-lo mais profundamente no lixo. O cheiro que subia da caçamba era indescritível. Restos de comida podre, óleo rançoso e outras coisas que eu preferia não identificar. Tiago ia carregar esse cheiro por dias, não importa quantos banhos tomasse. 20 anos nos fuzileiros me ensinaram paciência, rapazes, eu disse, ajeitando minha camisa. Também me ensinaram sobre alavancagem. O terceiro garoto, o alto e magro, estava recuando agora. O nome dele era Júlio. Eu tinha ouvido durante suas conversas barulhentas no bar. Ele ficava olhando entre seus 2 amigos. Bruno ainda caído contra a parede, segurando o nariz ensanguentado e gemendo baixinho. Tiago se debatendo impotente na caçamba, seus protestos abafados pelos sacos de lixo. E eu parado ali calmo, sem nem respirar fundo. Minhas mãos estavam limpas. Minha roupa não tinha nenhuma ruga fora do lugar. Isso é loucura, disse Júlio, sua voz subindo uma oitava. Você não pode simplesmente agredir as pessoas. Agressão. Eu ergui uma sobrancelha. Filho, eu não encostei um dedo em nenhum dos seus amigos. Eles se agrediram sozinhos. Mas mesmo enquanto falava, eu podia ver Júlio calculando suas opções. Ele podia fugir e deveria, mas seu orgulho masculino não deixaria. Ele podia chamar a polícia, mas teria que explicar por que 3 universitários seguiram um casal até um estacionamento escuro. Ou ele podia tentar salvar alguma dignidade. Júlio pegou o celular com mãos trêmulas. Vou chamar a polícia. Boa ideia, eu disse. Certifique-se de dizer a eles como 3 jovens seguiram um casal casado até um estacionamento escuro e os ameaçaram. Foi quando Júlio cometeu seu erro. Em vez de apenas ligar para a polícia ou ir embora, ele decidiu que precisava salvar um pouco de orgulho. Enquanto ele falava grosso sobre chamar a polícia, ele também estava armando um soco traiçoeiro, pensando que poderia me pegar enquanto eu não estava olhando. Mas nos fuzileiros, você aprende a observar tudo ao mesmo tempo. A visão periférica se torna uma habilidade de sobrevivência. Você não pode se dar ao luxo de focar em apenas uma ameaça, quando pode haver outras se aproximando. Júlio deu um soco descontrolado, um golpe violento mirado na lateral da minha cabeça. Eu me abaixei ligeiramente, e o punho dele acertou em cheio o parquímetro atrás de mim. O estalo de seus nós dos dedos batendo no ferro fundido ecoou pelo estacionamento, como galhos secos se quebrando. Júlio gritou, não um berro ou um urro, mas um grito agudo de pura agonia que provavelmente acordou metade da vizinhança. Ele agarrou a mão direita contra o peito, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a realidade da situação finalmente começava a penetrar sua mente embriagada. Minha mão, ele choramingou como uma criança pequena. Você quebrou minha mão. Você quebrou sua própria mão, eu disse. Do mesmo jeito que eu costumava explicar as consequências para novos recrutas que faziam escolhas ruins durante o treinamento. Você socou um parquímetro. A essa altura, as pessoas estavam saindo do bar do Murilo para ver qual era a comoção. Pedro, o bartender, parou na porta, balançando a cabeça como se não estivesse surpreso com o resultado. Alguns outros clientes estavam com seus celulares filmando as consequências.
provavelmente já postando nas redes sociais. Bruno ainda estava contra a parede, sangue por todo o moletom da Unicamp, parecendo que tinha lutado 10 rounds com Mike Tyson. Tiago ainda estava de cabeça para baixo na caçamba, seus movimentos ficando mais fracos à medida que se cansava de lutar contra os sacos de lixo. E Júlio estava sentado no asfalto, embalando a mão quebrada e soluçando como uma criança. Alguém chame uma ambulância. Júlio implorou para a multidão crescente. Por favor. Já chamei, disse uma mulher que eu reconheci de dentro do bar. Assim que ouvimos os gritos. Alice se aproximou e me entregou meu casaco. Ela tinha aquele olhar, aquele que me dizia que ela estava vendo o marido do jeito que via 27 anos atrás, quando nos conhecemos. Não o vendedor de seguros de meia-idade que se preocupava com o gramado e a aposentadoria, mas o fuzileiro que podia lidar com qualquer coisa que a vida jogasse nele. Você tá bem, querida? Eu perguntei, vestindo o casaco. O tecido ainda estava morno do seu toque. Perfeita, ela disse, entrelaçando o braço no meu. Absolutamente perfeita. Foi quando Júlio fez uma última jogada desesperada para salvar sua dignidade destruída. Ele nos agrediu. Ele gritou para a multidão apontando para mim com sua mão boa. Esse coroa atacou 3 estudantes universitários inocentes. Pedro deu um passo à frente, limpando as mãos em um pano de prato. Filho, eu vi tudo pela janela do bar. Vocês 3 seguiram esse casal até aqui e começaram a confusão. Este cavalheiro não deu um único soco. É verdade, disse a mulher que chamou a ambulância balançando seu celular. Eu estava gravando a confusão. Peguei tudo. Esses garotos se machucaram sozinhos tentando brigar com alguém que claramente sabia o que estava fazendo. Outros clientes começaram a concordar, suas vozes se sobrepondo, enquanto contavam suas versões dos eventos. A narrativa estava se formando e não era favorável aos 3 universitários. O rosto de Júlio ficou pálido quando ele percebeu que sua versão dos fatos não ia colar. Mas ele deve ter feito alguma coisa, ele insistiu, sua voz ficando mais desesperada. Ele se moveu. Pedro disse simplesmente: vocês fizeram todo o estrago em si mesmos. O som das sirenes estava se aproximando, ambulância e polícia pelo barulho crescente. Alice apertou meu braço. Provavelmente deveríamos ficar e dar nosso depoimento. Já estava planejando isso, eu disse. A verdade é sempre a melhor defesa. A verdade estava começando a cair para aqueles 3 moleques. Eles tinham comprado uma briga com alguém que presumiam ser um alvo fácil. E, em vez disso, se humilharam na frente de testemunhas. Pior ainda, fizeram isso enquanto eram gravados por múltiplos ângulos. Tiago finalmente conseguiu sair da caçamba, mas sua jaqueta de time estava arruinada. E ele estava coberto de seja lá o que estava apodrecendo ali dentro. Ele cheirava a comida velha e vergonha, um aroma que provavelmente levaria dias para sair de sua pele. Isso não acabou. Bruno murmurou por entre os lábios inchados, mas não havia convicção em suas palavras, apenas o lamento amargo de alguém que acabou de aprender uma lição dura sobre respeito. Sim, acabou, eu disse. Acabou antes mesmo de começar. A ambulância entrou no estacionamento, seguida por 2 viaturas da polícia. Suas luzes vermelhas e azuis pintavam tudo com um brilho surreal, como uma discoteca do inferno. Enquanto os paramédicos começavam a checar os 3 universitários, eu podia ver a ficha caindo em seus rostos. Eles teriam que explicar aos pais, aos amigos, aos professores, aos colegas de república, como foram humilhados por um homem de 54 anos que nem sequer havia levantado um punho. Eles teriam que viver com essa história pelo resto de suas vidas. Alice estava certa sobre uma coisa. Definitivamente não era assim que tínhamos planejado terminar nosso jantar de comemoração. Mas, de alguma forma, parecia exatamente como deveria terminar. A policial Patricia Williams pegou nossos depoimentos enquanto seu parceiro. O policial Drummond lidava com os 3 estudantes. Eu conhecia Patricia há anos através do meu trabalho com grupos de apoio a veteranos no hospital onde Alice trabalhava. Ela era uma policial competente que não se deixava levar por histórias dramáticas. Ela ouviu meu relato com interesse profissional, ocasionalmente olhando para os vídeos dos celulares que as testemunhas forneceram voluntariamente. O estacionamento estava cheio de evidências, todas favoráveis à nossa versão dos eventos. Então, deixe-me ver se entendi.
disse Patrícia, revisando suas anotações. Eles seguiram vocês até o estacionamento, fizeram ameaças verbais, sexuais e físicas, e então cada um se machucou tentando atacar o senhor. Correto, eu disse. Eu usei o impulso deles contra eles. Táticas defensivas básicas. Táticas defensivas, Patrícia repetiu anotando, do seu serviço militar. 20 anos nos fuzileiros navais, eu confirmei. Sargento, aposentado em 2018. Alice estava ao meu lado, ainda segurando minha mão. Eu podia sentir o orgulho dela, na forma como ela apertava meus dedos cada vez que eu respondia a uma pergunta. Depois de tantos anos sendo apenas o marido da enfermeira-chefe, era estranho ser visto novamente como o soldado que eu costumava ser. Perto da ambulância, os 3 garotos estavam recebendo curativos. Bruno precisava de pontos no nariz e na testa, sua cara parecendo um mapa rodoviário de cortes e hematomas. A mão de Júlio estava definitivamente quebrada, provavelmente em vários lugares, a julgar por como estava inchada e roxa. Tiago estava quase ileso fisicamente, mas ainda fedia a lixo e sua dignidade estava em farrapos. O problema é, disse o policial Drummond, se aproximando de onde estava entrevistando os rapazes. As histórias deles não batem com o que as testemunhas viram. Como assim? Patrícia perguntou. Eles estão alegando que o Sr. Mendes os atacou primeiro, explicou Drummond. Mas temos 3 vídeos de celular diferentes, mostrando eles seguindo o casal até o estacionamento e iniciando o confronto físico. Eu não estava surpreso. Jovens pegos em situações embaraçosas sempre tentam reescrever a história para parecerem menos patéticos. Era a natureza humana básica. Eles também insistem que ele deve tê-los atingido de alguma forma, Drummond continuou. Eles não conseguem aceitar que se machucaram sozinhos. Pedro, o bartender, se aproximou do nosso grupo, limpando as mãos em seu avental. Policiais, eu sou bartender há 30 anos. Já vi todo tipo de briga que possam imaginar. O que aconteceu aqui não foi uma briga. Foram 3 moleques bêbados tentando mexer com alguém que achavam ser um alvo fácil e recebendo uma lição de física. Os paramédicos estavam colocando Júlio na ambulância, sua mão quebrada em uma tala temporária. Bruno recusou transporte, mas parecia que tinha sido atropelado por um caminhão. Tiago estava sendo interrogado separadamente por um terceiro policial que havia chegado como reforço. Estamos liberados? Alice perguntou. Patrícia assentiu. Temos suas informações de contato se precisarmos de algo mais, mas honestamente, isso parece caso encerrado. 3 indivíduos alcoolizados assediaram um casal e depois se feriram ao tentar agredi-los. Enquanto caminhávamos para minha caminhonete, eu podia ouvir a voz de Júlio da ambulância falando no celular com alguém. Provavelmente seus pais, a julgar pelo tom defensivo e desesperado. Mãe, você não entende, ele dizia. Esse coroa, ele devia ser algum tipo de especialista em artes marciais ou algo assim. Que ele acabou com a gente sem nem tentar. Alice riu baixinho. Especialista em artes marciais. Quase isso, eu disse, abrindo a porta para ela. Apenas um velho soldado que ainda se lembra de algumas coisas. Enquanto eu ligava o motor, Tiago passou pela nossa caminhonete, ainda fedendo a lixo, sua jaqueta de time arruinada sobre o braço. Ele olhou através do para-brisa para mim, com algo como respeito misturado com medo. Era uma expressão que eu reconhecia dos meus dias de instrutor. Bruno estava encostado no carro de um amigo, segurando lenços no nariz que ainda sangrava, falando rapidamente ao telefone. A cada poucas palavras, ele gesticulava na minha direção, provavelmente tentando explicar para alguém como havia sido humilhado. Eles vão se lembrar desta noite pelo resto da vida. Alice disse enquanto saíamos do estacionamento. Que bom, eu disse. Talvez da próxima vez eles pensem 2 vezes antes de assediar alguém. Mas eu tinha a sensação de que as consequências para aqueles 3 estavam apenas começando. Numa era de redes sociais e vídeos virais, humilhação pública não fica confinada a um estacionamento em Campinas. 2 semanas depois, Alice me mostrou o vídeo em seu celular durante o café da manhã. O aroma de café fresco pairava na cozinha, misturado com o cheiro de pão torrado e a luz suave da manhã de domingo. Querido, você precisa ver isso, ela disse, mal contendo o riso. O clipe tinha mais de 2 milhões de visualizações em várias plataformas de mídia social. Alguém havia compilado todos os 3 vídeos das testemunhas
em uma única peça, completa com replays em câmera lenta e comentários espirituosos. O título dizia: 3 playboys da faculdade tomam lição de vovô fuzileiro sem ele dar um único soco. Eu me observei calmamente saindo do caminho enquanto Bruno dava de cara no muro de tijolos. Então, o mergulho espetacular de Tiago na caçamba passou em câmera lenta com música dramática de filme de ação. Finalmente, o encontro de Júlio com o parquímetro, seu grito ecoando sobre fotos congeladas de sua expressão chocada. Está em toda parte, disse Alice, rolando pelos comentários. Twitter, Instagram, TikTok, alguém até transformou em meme. Os comentários eram brutais para os 3 universitários. Imagina ser tão fraco que você apanha da física. Esses moleques realmente achavam que eram durões. O fuzileiro nem suou. Quando o sincerão se dá mal, respeito se conquista, não se exige. Mas as consequências reais foram mais profundas do que a zombaria nas redes sociais. Alice tinha ouvido através de suas conexões no hospital que todos os 3 rapazes haviam sido identificados por estudantes da Unicamp que os reconheceram no vídeo. Seus nomes completos, suas repúblicas, suas contas de mídia social, tudo era de conhecimento público agora. A internet havia feito sua mágica de detetive coletivo e não havia lugar para se esconder. Agora, a universidade havia iniciado uma investigação disciplinar depois que o vídeo se tornou viral. Aparentemente, o assédio a membros da comunidade refletia mal na reputação da instituição, especialmente quando capturado em vídeo de alta definição e compartilhado milhões de vezes. Bruno e Tiago enfrentavam uma possível suspensão. Júlio já estava em liberdade condicional acadêmica por outras infrações, e este incidente o empurrou para a expulsão completa. A atlética da faculdade tinha suspendido os 3 indefinidamente, enquanto aguardava a decisão final da universidade. A mesma organização que os ensinou que eram intocáveis agora estava se distanciando deles o mais rápido possível, temendo que a associação pudesse prejudicar seus programas de financiamento. "Olha este aqui", disse Alice, mostrando-me um comentário de alguém que afirmava conhecê-los pessoalmente. "Esses caras costumavam agir como se fossem donos do campus. Agora eles não podem mostrar a cara em lugar nenhum, sem as pessoas rirem." O vídeo viral havia se tornado um estudo de caso sobre consequências modernas. Todos os escritórios de segurança do campus no estado estavam usando nas apresentações sobre assédio e agressão. Todo instrutor de defesa pessoal estava mostrando para demonstrar como o treinamento adequado poderia neutralizar ameaças sem violência. 3 jovens que começaram a noite, pensando que iriam humilhar um casal mais velho em vez disso, forneceram à internet semanas de entretenimento às suas próprias custas. Mas havia uma reviravolta que nem Alice nem eu esperávamos. 3 meses depois do incidente, eu estava na fila do supermercado quando senti alguém me tocando no ombro. Me virei e encontrei Bruno, o garoto loiro que havia iniciado tudo no bar do Murilo. Ele parecia completamente diferente. Mais magro, mais sério, com uma cicatriz fina na testa onde havia batido no muro de tijolos. "Senhor Mendes?", ele disse, sua voz hesitante. "Posso falar com o senhor por 1 minuto?" Minha primeira reação foi tensão, velhos instintos morrendo duro. Mas então eu vi seus olhos. Não havia raiva ali. Não havia sede de vingança. Apenas algo que parecia suspeitosamente com vergonha. "Claro", eu disse, me afastando da fila. "Eu só queria dizer", ele começou, então parou, claramente lutando com as palavras. "Eu queria me desculpar pelo que fizemos naquela noite. Pelo que eu fiz." Eu estudei seu rosto por um momento. A arrogância juvenil tinha sumido completamente, substituída por algo que parecia genuinamente reflexivo. "E?", eu disse, querendo ouvir mais. "Eu fui expulso da Unicamp", ele continuou. "Perdi minha bolsa de estudos. Meus pais ficaram tão envergonhados que me mandaram morar com minha avó em Ribeirão Preto." Ele pausou, passando a mão pela cicatriz na testa. "Mas sabe o que é engraçado? Foi a melhor coisa que já me aconteceu." Agora eu estava realmente interessado. "Como assim?" "Minha avó não tem internet", ele explicou. "Não tem redes sociais, não fica online vendo vídeos. Ela só me viu como seu neto, que estava passando por um momento difícil. Ela me colocou para trabalhar na horta dela.
me fez ajudar os vizinhos idosos com suas compras, me ensinou a cozinhar. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Pela primeira vez na minha vida, eu tive que aprender o que significa respeitar as pessoas, de verdade. Bruno me contou que havia se matriculado em uma faculdade comunitária em Ribeirão Preto, pagando as próprias mensalidades com o dinheiro que ganhava trabalhando meio período em uma loja de ferragens. Não era a vida glamourosa que havia planejado, mas era uma vida que ele estava construindo com suas próprias mãos. Eu assisto aquele vídeo às vezes, ele disse, para me lembrar de quem eu não quero ser nunca mais. E seus amigos? Eu perguntei. Tiago conseguiu voltar para a faculdade, mas em outro estado. Acho que ele ainda está tentando se esconder do que aconteceu. Júlio, Bruno balançou a cabeça. Júlio não lidou bem com tudo isso. Ele culpa todo mundo menos ele mesmo. Nós conversamos por mais alguns minutos. Bruno me contou sobre seus planos de se formar e talvez abrir seu próprio negócio, sobre como sua avó havia lhe ensinado que trabalho honesto valia mais do que status social, sobre como ele estava aprendendo a tratar as pessoas com respeito real, não só polidez superficial. Quando estávamos nos despedindo, ele hesitou por um momento. Posso perguntar uma coisa, Sr. Mendes? Claro. O senhor planejou tudo aquilo, o jeito como cada um de nós se machucou? Eu pensei na pergunta. Não planejei os detalhes específicos, eu disse, mas eu sabia que se vocês atacassem sem pensar, a física faria o resto do trabalho. Bruno assentiu lentamente. Minha avó diz que, às vezes, a vida nos ensina lições que não queremos aprender, mas que precisamos aprender mesmo assim. Sua avó parece uma mulher sábia. É sim, ele disse com um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigado, Sr. Mendes, por não ter me machucado de verdade quando podia ter feito isso. Enquanto eu dirigia para casa, pensei sobre aquela conversa. Alice sempre dizia que cada pessoa que encontramos nos ensina alguma coisa, mesmo que não percebamos na hora. Talvez aquela noite no bar do Murilo tenha ensinado mais do que apenas uma lição sobre respeito. Talvez tenha sido sobre segundas chances também. 6 meses depois daquela noite no bar do Murilo, Alice e eu voltamos para comemorar nosso aniversário de casamento. Pedro nos cumprimentou na porta com um sorriso enorme que iluminou todo o seu rosto enrugado. O casal famoso, ele anunciou para o salão. Bebidas grátis para nossas celebridades locais. A mesa de canto onde sentamos naquela noite agora era extraoficialmente conhecida como a Mesa Mendes. Pedro tinha até colocado uma pequena placa discreta, onde o respeito foi ganho e as lições foram aprendidas. Durante o jantar, Alice me contou o que havia descoberto sobre nossos outros 2 jovens conhecidos através de sua rede no hospital e nas redes sociais. Tiago havia se transferido para uma faculdade em Goiás depois que sua república o expulsou permanentemente. Ele estava estudando administração rural e, pelos posts raros em suas redes sociais, parecia estar se saindo bem longe dos holofotes de Campinas. Júlio havia enfrentado as piores consequências. Sua mão quebrada exigiu várias cirurgias e meses de fisioterapia dolorosa. A lesão acabou permanentemente com seus sonhos de jogar beisebol profissionalmente. Combinado com sua expulsão da universidade, ele perdeu seu futuro atlético e acadêmico em uma única noite de decisões ruins. Segundo Alice havia ouvido, ele estava morando com os pais e fazendo terapia, tentando lidar com a depressão que veio depois de perder tudo que achava que definia sua identidade. Você já se sentiu mal por eles? Alice perguntou, cortando delicadamente seu salmão grelhado. Eu pensei sobre isso por um momento, observando a mesma multidão de sexta à noite que havia testemunhado a queda deles há meses atrás. Jovens casais em encontros, famílias jantando, pessoas mais velhas como nós desfrutando de uma noite tranquila. A vida seguindo seu curso normal. Eles fizeram suas escolhas, eu disse finalmente. Ações têm consequências. Eu apenas os ajudei a aprender essa lição um pouco mais rápido do que poderiam de outra forma. Alice sorriu e ergueu sua taça de vinho tinto. As consequências, então. As consequências, eu concordei, tocando minha taça na dela. Quando saímos do bar do Murilo naquela noite, segurei a porta para Alice e a observei entrar no estacionamento, onde 3 jovens haviam aprendido a lição mais difícil de suas vidas.
As luzes dos postes lançavam as mesmas sombras longas, mas tudo parecia diferente agora. Pacífico, resolvido. Bruno, Tiago e Júlio descobriram que o mundo não lhe deve respeito só porque você o exige. Que a verdadeira força não é sobre intimidar pessoas que parecem mais fracas que você. Que algumas lições só podem ser aprendidas da maneira mais difícil. A humilhação pública o seguiu através das plataformas de mídia social e em suas vidas reais, custando-lhes amizades, oportunidades acadêmicas e posição social dentro de sua comunidade. O vídeo viral havia se tornado um registro permanente de seu péssimo julgamento, pesquisável por futuros empregadores, potenciais parceiros românticos e qualquer outra pessoa que pudesse pesquisar seus nomes online. Suas tentativas de se fazerem de vítimas saíram pela culatra quando testemunhas e evidências em vídeo contradisseram suas alegações, deixando-os enfrentar não apenas as consequências físicas, mas também a perda de credibilidade e respeito da família, amigos e instituições. Os três aprenderam que alguns erros ecoam muito além do momento em que são cometidos, que 20 segundos de decisões ruins podem remodelar futuros inteiros, que o caráter verdadeiro de uma pessoa é revelado não quando tudo está indo bem, mas quando enfrentam adversidade. Às vezes, as melhores vitórias são aquelas em que você nunca precisa dar um soco. Às vezes, a maior força está em deixar que a vida ensine suas próprias lições. E às vezes, apenas às vezes, essas lições grudam. Pelo menos para alguns,